Nossa viagem começou em Manaus, passando por Porto Velho e Rio Branco, até cruzarmos a fronteira com o Peru. Por lá, passamos por Puno, Arequipa e Lima. Depois seguimos para o Equador, cruzando por Macará, Saraguro, Cuenca e Quito, até chegarmos à fronteira com a Colômbia. Como mostra no mapa, eu e o Theo Show da Vida entramos na Colômbia por Ipiales, passamos por Popayán, Cali e Medellín, até finalmente chegar a Cartagena, o nosso principal destino. Depois retornamos a Ipiales para seguir viagem rumo ao Equador. Chegamos à imigração da Colômbia e foi tudo rápido, mas para liberar o carro esperamos mais de 4 horas por causa da internet ruim, já que todo o processo é feito online e confirmado por e-mail. Depois de várias tentativas, finalmente um funcionário indicou uma lojinha ali perto e em apenas 10 minutos resolveram tudo. Tudo resolvido, rodamos 3 km e chegamos a Ipiales. Theo aproveitou para aliviar todo o estresse dele, brincando com a bolinha. Ufa! No dia seguinte, 7 km à frente, partimos para conhecer uma das joias mais impressionantes da Colômbia, o majestoso Santuário de Las Lajas, um lugar onde fé, história e beleza se encontram de forma única. Este santuário fica pendurado a cerca de 100 metros sobre o cânion do rio Guaitara e é um dos lugares de fé mais impressionantes da América do Sul. Erguido entre 1916 e 1949, utilizando pedras cinzentas e brancas extraídas do próprio cânion do rio Guaitara, guarda a imagem milagrosa de Nossa Senhora, venerada desde sua aparição em 1754. Como se pode ver nas paredes, milhares de peregrinos deixam seus agradecimentos pelas graças alcançadas como forma de demonstrar fé, devoção e gratidão a Nossa Senhora de Las Lajas. Em seguida, pegamos a Ruta 25 e no caminho cruzamos com um busão e até rolaram buzinas pra gente. Também passamos por um motoqueiro levando o seu almigo na moto. Muito legal. Passamos mais 340 quilômetros e chegamos a Popayán, conhecida como a Cidade Branca, onde fomos para o hotel e fomos extremamente bem recebidos. Descansamos um pouco e depois o Theo foi dar um rolezinho pelo centro histórico. Chegamos ao Parque Caldas, praça principal da cidade, criada junto com a Fundação de Popayán e cercada por alguns dos prédios mais importantes, como a Catedral Basílica Nuestra Senhora de la Asunción de Popayán e vários casarões coloniais históricos. Popayán é chamada Cidade Branca por preservar sua arquitetura colonial e pelas fachadas pintadas com cal. Ao sairmos da praça, o Theo aproveitou para tirar uma foto com uma lhama toda enfeitada, mas quem acabou chamando mais atenção foi ele mesmo. Nos despedimos de Popayán e seguimos mais 150 quilômetros em direção a Cali, uma das cidades mais antigas da América do Sul, fundada em 1536. Assim que chegamos, o Theo foi logo conhecer o famoso Parque de los Gatos, às margens do rio Cali, um lugar super agradável para caminhar e curtir o clima da cidade. Ali fica a escultura principal, o El Gato del Río, criada pelo artista colombiano Hernando Tejada e instalada em 1996. Anos depois, em 2006, surgiram as famosas gatas, que representam as namoradas do gato e deixaram o parque ainda mais especial. Depois seguimos para a Plazoleta Jairo Varela, onde ficam as enormes trombetas douradas. O mais legal é que, ao passar por baixo delas, o monumento reproduz músicas do grupo Niche, que foi inaugurado em 2015
e a obra virou um verdadeiro símbolo da salsa em Cali. Nossa próxima parada foi a icônica Iglesia La Ermita. A primeira versão da igreja era bem simples, feita de palha e barro, mas foi destruída pelo tempo e por terremotos. Cali é uma cidade diferente, talvez não seja um destino tão turístico quanto as outras cidades da Colômbia, mas para nós foi uma parada surpreendente e que valeu muito a visita. No dia seguinte, pegamos a estrada rumo a Medellín. Tínhamos muita curiosidade de conhecer a cidade, marcada pela famosa história de um dos maiores traficantes de drogas do mundo. Depois de alguns quilômetros de estrada, o Theo fez o que sabe de melhor, aproveitou o balanço da viagem para tirar aquele cochilo merecido, recarregando as energias para a próxima aventura. E para tornar a viagem ainda mais emocionante, atravessamos o túnel Tesália com seus 3.492 metros escavados em uma rocha imponente, um verdadeiro espetáculo à parte. E finalmente chegamos a Medellín. O Theo foi logo conhecer a famosa Comuna 13 em Medellín, um lugar que hoje é símbolo de transformação, mas que carrega uma história muito pesada. Durante muitos anos, essa foi uma das áreas mais perigosas da cidade, marcada pela violência, pelo narcotráfico e pelos conflitos entre guerrilhas e forças do governo. Agora, um detalhe curioso é que em Medellín quase não se fala sobre Pablo Escobar. Muito disso acontece porque a cidade busca se desvincular desse passado, mas o que impressiona é justamente a mudança. Estamos no Parque Memorial Inflexión, um lugar carregado de significado para Medellín. Aqui ficava o antigo edifício Mônaco, uma das propriedades mais conhecidas de Pablo Escobar e símbolo de uma das épocas mais violentas da história da cidade. Mas Medellín tomou uma decisão forte: demolir esse passado e transformar o espaço em memória. Hoje, no lugar onde antes representava poder e medo, existe um memorial dedicado às milhares de vítimas da violência do narcotráfico. E como pode ser visto nas paredes do parque, estão gravados os nomes de cada pessoa e de cada empresa destruídas por essa guerra, uma forma de manter viva a memória de quem sofreu as consequências desse período. É uma mudança de significado. Onde antes havia dor, hoje há reflexão. Onde antes se exaltava um criminoso, agora se honra quem sofreu as consequências daquela guerra. Mais do que apagar a história, Medellín escolheu contar essa história de outro jeito, lembrando que as verdadeiras marcas não ficaram nos prédios, mas nas pessoas. E talvez essa seja uma das maiores lições da cidade: não glorificar a violência, mas transformar o passado em aprendizado. Esta é uma tradicional chiva, busão colombiana, muito usada no interior da Colômbia. Mas o mais engraçado foi o Theo encontrar o irmão gêmeo dele por aqui. Putz, como são parecidos! Deixamos Medellín levando ótimas memórias de uma cidade vibrante, alegre e de um povo maravilhoso. Pegamos a estrada rumo a Cartagena, nosso grande objetivo dessa viagem. Mas aí veio o primeiro e grande perrengue. O Waze nos mandou para outra direção e o que deveria ser um trajeto de 700 km acabou virando 920. E sinceramente, isso ainda não era nada perto do que estava por vir. Pegamos a Ruta Nacional 45, a famosa Ruta del Sol, no trecho conhecido como Troncal del Magdalena. Foi quando demos de cara com um congestionamento monstro. Era impossível calcular a quantidade de carretas e ônibus parados na rodovia. Logo fomos informados de que guerrilheiros e camponeses haviam bloqueado a estrada, sem qualquer previsão de reabertura. Poderia levar horas, dias ou até semanas. Sem muitas opções, fomos nos enfiando entre os espaços dos caminhões e, por fim,
seguimos pelo acostamento, avançando bem devagar até chegar a um pedágio. Ficamos parados por horas naquele pedágio e aproveitamos para fazer amizade com os caminhoneiros que também estavam presos ali. Talvez essa tenha sido a nossa sorte, porque foram eles que nos ajudaram a convencer o gerente do pedágio a nos autorizar a atravessar e chegar até um posto de gasolina com lanchonete que ficava a cerca de 200 metros dali, onde decidimos esperar pela liberação da rodovia. Somos muito gratos aos caminhoneiros, porque se não fossem eles, teríamos passado a noite ali mesmo, ao lado do carro. Felizmente, conseguimos chegar até esse posto e, para aliviar o cansaço, tomamos um banho e acabamos dormindo no chão. O Theo, claro, logo encontrou um cantinho e se ajeitou ao meu lado. Depois de 18 horas de espera, a pista finalmente começou a ser liberada. Passamos pela área que havia sido desobstruída pelo exército colombiano e, enfim, seguimos viagem rumo a Cartagena. Mesmo assim, ainda havia um longo congestionamento no sentido oposto da via. Depois de rodarmos 9.120 quilômetros, saindo de Manaus e cruzando Rondônia, Acre, Peru e Equador, finalmente chegamos a Cartagena, na Colômbia. Foi uma aventura realmente surreal, cheia de desafios, imprevistos e momentos inesquecíveis. O Theo conheceu o mar pela primeira vez e já foi logo se assustando com as ondas. Mas não demorou muito para ele conquistar também o coração de uma policial colombiana e de uma nativa. Esse Theo é mesmo um conquistador, viu? Partimos para conhecer o famoso bairro histórico de Getsemani, um dos lugares mais autênticos, vibrantes e cheios de personalidade de Cartagena. Localizado ao lado do centro histórico murado, Getsemani tem uma energia completamente diferente, mais boêmia, artística e popular. É o tipo do lugar onde cada rua parece contar uma história. Caminhar por seus becos estreitos, iluminados por luzes coloridas, cercado de arte urbana, música e muita gente vivendo a cidade intensamente, nos faz sentir uma atmosfera única de alegria e liberdade. O bairro que no passado foi palco importante da luta pela independência de Cartagena, hoje se transformou em um verdadeiro símbolo de cultura, resistência e expressão artística. E o Theo, claro, aproveitou tudo, caminhou por cada cantinho, explorou cada detalhe e curtiu cada pedacinho desse lugar incrível. Já no fim da tarde, fomos conhecer o centro histórico murado de Cartagena. E olha só, ele tem cerca de 11 quilômetros de muralhas cercando toda a cidade antiga. Sua construção começou em 1586 e levou 210 anos para ser concluída. Impressionante! Essas muralhas foram erguidas para proteger Cartagena dos ataques de piratas e invasores. Caminhar por suas ruas de pedra é como voltar no tempo, e cada detalhe conta uma história. São casarões coloniais com varandas floridas, igrejas imponentes, praças cheias de vida e uma energia única que mistura passado e presente. Não é à toa que esse lugar foi reconhecido como Patrimônio Mundial pela Unesco. No dia seguinte, fomos conhecer Isla Barú, onde fica a famosa Praia Branca, um verdadeiro paraíso caribenho de águas cristalinas. E o Theo já chegou, dessa vez, conhecendo o mar de verdade. E olha, não era qualquer mar, hein? Era o Mar do Caribe. Praia Branca é uma das praias mais conhecidas da região, famosa pela areia branca e pelo mar calmo e transparente. Sem dúvida, um daqueles lugares que parecem cenários de filme. E quem realmente aproveitou tudo foi o Theo. Ele literalmente chutou o pau da barraca. Dessa vez entrou no mar várias vezes, aproveitando que não tinha ondas. Depois se jogou na areia, chafurdou sem dó, terminou com os olhos e o focinho completamente brancos. A cena foi hilária
e ficou marcada na nossa aventura. E com certeza ficará para sempre na memória. De lá pegamos um barco para as famosas Islas del Rosário, com águas azul turquesa, mesas dentro do mar, muita música caribenha e um astral sensacional. Meu companheiro já foi logo entrando no mar comigo. Depois de um dia intenso e de gastar toda a energia que tinha, o cansaço bateu forte. Assim que entramos no barco, ele simplesmente apagou. A cena foi tão engraçada que uma das pessoas que estavam no barco tirou uma foto dele completamente destruída e ainda postou marcando a gente. Foi sensacional. No final, não podia ser diferente. Theo foi para o pet shop tomar aquele banho e saiu de lá lindo e cheiroso. Assim, nos despedimos de Cartagena com gratidão ao nosso amigo Abel, da charmosa Abel Boutique House, que nos recebeu extremamente bem. Iniciamos nosso retorno, prontos para encarar mais 1.700 quilômetros até a fronteira com o Equador. Ainda bastante cansado, o Theo logo tirou um bom cochilo, mas não demorou muito para ele já estar completamente ligado na janela, com aquele olhar curioso e atento, e acompanhando tudo, as cidades que surgiam, o vai e vem das pessoas, as paisagens que mudavam a cada quilômetro. Parecia que não queria perder absolutamente nada dessa viagem. Fato interessante, seguimos pela Ruta Nacional 25 e ao longo da estrada, os caminhões param para serem lavados pelos moradores locais, usando a própria água que desce das montanhas. São verdadeiras bicas naturais que jorram direto da encosta e formam pontos de água à beira da rodovia. O Theo tirou outro cochilo durante o caminho, mas não demorou muito para acordar e já se acomodar no banco do passageiro, todo atento curtindo a estrada. Fizemos uma parada na Cascata Santa Inês, na Ruta Nacional 25, um lugar cercado pela natureza, onde a água desce direto da montanha em meio a um cenário de tirar o fôlego. Continuamos pela Ruta Nacional 25 e que estrada impressionante! Muitas curvas, descidas íngremes e trechos de ultrapassagem bem difíceis. Em um momento estávamos atrás de um ônibus e em uma curva apertada ele precisou parar para que um ônibus ainda maior conseguisse fazer a curva com segurança. Foi uma cena curiosa. Seguimos viagem apreciando cada quilômetro da estrada e a cada trecho percorrido, novas paisagens surreais iam surgindo pelo caminho. Montanhas imensas, vales profundos e cenários que pareciam pintados à mão. Deixamos para trás aquela maravilhosa ruta e encaramos a dura realidade da chegada. Em Medellín, fomos recebidos por um trânsito caótico e, para piorar, o Waze enlouqueceu e nos deixou perdidos no meio da noite. Felizmente, tivemos a sorte de encontrar dois policiais super gentis em uma moto que nos orientaram até a rodovia correta. Depois do sufoco, seguimos até El Cerrito, onde paramos em um hotel de caminhoneiros. E ainda deu tempo de tomar umas cervejinhas com eles. No dia seguinte, voltamos para a Ruta Nacional 25 e logo fomos parados pelo Exército Colombiano. Como sempre, muito gentis, eles ainda deixaram o Theo tirar uma foto no caveirão deles. Foi uma experiência bem legal. Mais à frente, deixamos a Ruta Nacional 25 e entramos na famosa Carretera Pan-Americana, uma das rodovias mais icônicas das Américas. Essa estrada atravessa montanhas imensas, vales profundos, cidades históricas, uma rota marcada por curvas desafiadoras, revelando paisagens impressionantes a cada quilômetro. Seguimos por esse caminho incrível até chegar a Ipiales, onde fizemos nossa parada para descansar. Já em Ipiales, ainda deu tempo para o Theo passear em frente ao Gran Plaza Ipiales, antes seguimos para os procedimentos de imigração na fronteira com o Equador. E para fechar nossa passagem pela Colômbia com chave curiosa, justo quando chegamos, a imigração iniciou uma simulação de evacuação do prédio em caso de incêndio. Resultado, ficamos quase 2 horas esperando tudo terminar.
Brincadeira. E finalmente entramos no Equador. Obrigado, Colômbia, pela receptividade. Levamos conosco paisagens incríveis, experiências intensas e momentos marcantes. No próximo vídeo, seguimos viagem de volta pelos lindos cenários do Equador e do Peru até chegar ao Chile. Siga-nos para acompanhar as próximas aventuras e obrigado por viajar com a gente.